Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de lives. Então hoje a live vai ser uma live bem especial com uma profissional que eu super admiro o trabalho dela. A gente vai falar um pouco desse método criado por essa profissional, por essa mãe, por essa mulher incrível que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado. E eu não podia deixar de convidar ela, principalmente para mostrar que foi ela que foi a responsável por criar esse amor por esse trabalho com mulheres, na saúde da mulher. Então, como eu sou nutricionista, né? Eu acabei fazendo a pós de biofísica quântica, acabei fazendo a pós em medicina tradicional chinesa. Só que eu não tinha aquele amor aflorado dentro do meu coração. E a Érica foi uma das mulheres que fez desabrochar isso dentro de mim. Deixa eu chamar ela aqui, gente. Ela tá aqui. E eu vou contar um pouco mais dessa história para vocês. Oi, Érica. Tudo bem, querida? Oi, Tudo querida. bem? Eu tava aí ouvindo coisa mais fofa você falar. Gratidão. Que prazer! Olha, tô muito feliz por você ter aceitado o meu convite, da gente, de eu poder falar para você poder contar para as seguidoras, que são minhas seguidoras, né? O seu trabalho, que é lindo no Brasil, né? No mundo todo, não é só no Brasil, né, Érica? E mostrar para as pessoas que você foi a profissional que abriu tudo isso dentro do meu coração para cuidar de mulheres, né? Então eu só tenho a agradecer por ter te conhecido, né? Porque eu fui até Curitiba fazer o seu curso e eu fico muito emocionada porque você fez com que eu conseguisse enxergar qual era o caminho que eu deveria seguir na medicina chinesa, né? Porque a medicina chinesa é uma medicina muito ampla, né? Que trabalha com várias doenças. E quando eu conheci você, você me mostrou que existe sim um caminho lindo que é a saúde da mulher. E aí eu me apaixonei. E aí eu fui fazer o curso de aromaterapia na medicina chinesa porque você falou que deveria ter todos esses caminhos e eu fui buscando tudo o que você indicava. Foi quando eu li o seu livro e me apaixonei pelo seu trabalho. Que eu sei que esse seu trabalho, ele traz luz para essas mulheres, né? Traz esperança, traz amor, traz afeto, traz carinho, né? E traz muita emoção, não é verdade? Verdade. Foi lá que eu conheci também duas profissionais maravilhosas. Uma é de Joinville, que ela é enfermeira, que é uma profissional incrível da acupuntura também, né? E a Gláucia de São Paulo, que tem um canal também que eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Então a gente acaba conhecendo e atraindo pessoas, né, que têm esse mesmo propósito, que é trabalhar com as mulheres, né? Então eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite para você contar um pouco da sua história, como que foi que você criou esse método. Então, mostrar tudo que você foi buscar para poder ajudar tantas mulheres do mundo todo, do Brasil todo, e que ajuda ainda milhões de profissionais do Brasil a se especializar numa área que é linda, que é a saúde da mulher. Não é verdade? Verdade. Ah, querida, eu que sou muito grata por esse convite. Você se emociona e me emocionou também com suas palavras. Reitero essa admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, que tem ajudado tantas mulheres. E sou muito grata mesmo por esse convite. E eu lembro que Curitiba foi a primeira vez que eu falei das minhas filhas que você estava presente. Eu já tinha dado alguns cursos, mas o meu coração ainda não estava aberto e pronto para falar sobre as FIVs. Cada um tem sua história, cada um tem seu caminhar, e eu ainda me sentia muito envergonhada mesmo
por ser da medicina chinesa, por ter uma linha muito natural e ter que falar que eu busquei as fertilizações in vitro. E eu já tinha escrito meu livro, eu escrevi meu livro em junho, meu segundo livro em junho, e aí no segundo livro que eu contei sobre as FIVs, e julho foi o primeiro curso que eu falei que eu tinha feito as fertilizações in vitro, e você estava lá presente. Então, assim, a sua emoção, ela toca o meu coração de saber que eu tenho aí plantado uma sementinha e contribuído para a jornada e também para uma troca, porque você traz conhecimentos novos aí para a gente todo dia, de outras áreas, que são suas áreas, que não são as minhas. Então, é muito legal essas dicas que você dá, essas informações que você traz para todas as mulheres e também para todos os profissionais. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu. Vamos contar um pouquinho para as mulheres como funciona o método da Érica criado por você. Eu sei que você criou cada detalhe daquela apostila, da metodologia com muito carinho. A gente consegue sentir isso em cada página, né? Principalmente no seu livro, né? Que você coloca toda a sua emoção. Por isso que esse seu brilho de ajudar tantas mulheres transcende muito e todas elas com certeza sentem isso de você, como eu senti quando eu comecei a seguir a sua página e resolvi fazer o seu curso. Obrigada, querida. Gratidão. Eu gosto muito de falar que o método Érica Neri, ele foi criado mesmo depois que ele já tinha sido muito praticado. Ele só não tinha nome ainda e ele teve nome só depois que eu decidi dar os cursos. Porque eu tenho 13 anos de formação e desses 13 anos, 5 anos eu trabalhei muito com mulheres que estavam tentando engravidar, mas eu tinha muita empatia por todas aquelas histórias, muita empatia pelas mulheres que tinham passado pelo aborto e tinha tido muito sucesso com a acupuntura, tanto no tratamento como terapia ou como terapia complementar nas fertilizações in vitro. Mas eu entendi, eu sempre falava, as tentantes me escolheram. As tentantes me escolheram, a medicina chinesa me escolheu, porque não era um caminho que eu tinha trilhado inicialmente. A medicina chinesa eu até tinha trilhado já, mas para trabalhar com mulheres que estavam tentando engravidar, não. Mas o que estava na minha história, e a gente vai entendendo que eu realmente fui me sendo preparada para lidar com tudo isso. E quando foi em 2011 que eu decidi que eu ia começar a tentar engravidar, porque eu já trabalhava com acupuntura e também tratava com acupuntura, mas só fazia acupuntura. E ao fazer a acupuntura, o Tonhão foi meu grande mestre, e ele dizia: nossa, Érica, você tem um desequilíbrio, seu meridiano do rim é muito deficiente, e falava ali quais eram os meridianos em desequilíbrio, e a gente já estudando, eu já sabia que eram meridianos de infertilidade. E aí aquilo me preocupava, mas não me preocupava tanto. Só me fez falar, eu vou começar a tentar engravidar aos 29 anos. Então eu casei e já quis tentar engravidar. E aí meu marido, depois eu conto esses detalhes no livro, concordou e eu comecei a tentar. Engravidei rápido na primeira gestação. E aí veio a perda. E quando veio a perda, eu decidi que eu ia buscar mais um recurso. E eu falo que é aí que eu fui presenteada, porque por eu já trabalhar com infertilidade, eu descobri o diagnóstico de trombofilia muito rápido. As mulheres elas demoram muito a fechar o diagnóstico de trombofilia. Então eu tive 2 perdas, mas eu poderia ter tido muito mais sem fechar o diagnóstico da trombofilia. E aí a medicina chinesa, ela me clareou nesse sentido por eu já atender as pacientes. E quando eu vi o diagnóstico ali, que fechou o diagnóstico, que era baixa reserva ovariana mesmo, que eu tinha 30 anos, e eu lembro da fala da médica de dizer, é como que seus óvulos fossem 44, 46 anos e você tem 30. Então, Érica, com esse diagnóstico,
é fertilização in vitro mesmo, não tem um outro recurso. E eu entrei no desespero que minhas pacientes entram todas as vezes, que é a famosa correr contra o tempo. Só que nesse correr contra o tempo, o que a medicina chinesa já fala e o que eu já vinha, mas eu não praticava, eu gosto muito de falar isso, porque eu falava de medicina chinesa, não tinha Instagram, não tinha nada, mas eu divulgava aquela medicina chinesa com tanto vigor que funcionava, porque eu tinha prática clínica, eu via ali todos os dias, tinha resultados positivos no meu consultório, e de repente eu me deparo com uma infertilidade e assim, alguém me dizendo que só daria certo se fosse uma fertilização in vitro, e o meu desespero foi profundo. Naquele momento eu me vi, para quando? Tem que fazer amanhã? Vamos fazer, porque eu vi que era o único recurso, era a medicina ocidental, mas o que eu gosto de falar disso é, eu mais uma vez ali, eu estava transferindo a responsabilidade de uma caminhada para um profissional. Porque na minha cabeça, principalmente ali de praticidade, eu faço a fertilização in vitro, eu fico grávida e tá tudo certo. Eu encurto esse caminho. E quando eu comecei 1, 2, 3, 4, 5 fertilizações e que cada vez as respostas, até a quarta, cada vez a resposta era pior, eu não respondia bem, e eu nesse ritmo trabalhando muito com medicina chinesa, porque eu tinha que pagar a FIV, e eu não tinha esse recurso extra, mesmo quando veio o diagnóstico da infertilidade, não tinha recurso nenhum. Então eu tinha que trabalhar muito, porque eu optei por fazer em São Paulo e eu ficava 10 dias em São Paulo. Então, 10 dias sem entrar nada. Então, eu tinha que trabalhar muito para isso. Então, eu ia contra todos os princípios que a medicina chinesa falava. Que era um momento que, mesmo que você vá para a fertilização in vitro, seu corpo tem que estar em equilíbrio, que é mente, coração e útero, que você tem que reduzir sua carga de trabalho, que você tem que dormir mais cedo. E eu fazia tudo o inverso daquilo, porque precisava ter a captação financeira para pagar mais uma FIV e também não tinha contado para ninguém, eu já tinha agenda cheia. Como que eu ia falar para meus pacientes? Essa semana eu vou atender menos? Então, tudo aquilo gerava um atrito e a angústia e a frustração de ir para a ecografia e não ter resultado nenhum. Chegar lá e aí eu vibrei muito negativo, por isso que eu bato tanto na tecla para as minhas pacientes a importância da gente vibrar positivamente, porque todas as vezes eu ia com a ideia de não me frustrar, que eu tive isso, uma crença ali, um trabalho da infância que é sempre assim, não, minha mãe sempre falava, não, mas não cria muita expectativa, de nada, porque vai que não dá certo. Então eu trouxe muito isso para a FIV. Não vou criar muita expectativa, porque vai dar negativo. E aí eu ia, quer ver que vai ter 2? Quer ver que não vai dar certo? E nunca dava certo mesmo. E a minha chave virou, para quem não conhece a minha história ali, como uma acupunturista que trabalhava com fertilidade, que a cada negativo se sentia mais frustrada de não dar certo, mas aí tentava entender por que das minhas pacientes davam certo. Se tudo que eu estudava eu fazia ali, mesmo com... A gente sabe que é um perfil energético, né, gente, da medicina chinesa, que nós somos seres únicos e a avaliação ela é precisa, individual, mas eu trabalhava ali dentro do mesmo padrão com as minhas pacientes. E foi ali, como acupunturista especialista em fertilidade, que eu vi que metade desse processo é a mulher. E que eu não estava fazendo minha parte. Eu não estava ali conectada com o meu corpo, eu não estava ali vibrando uma energia positiva, a minha vibração energética era muito carregada e negativa, daquele sofrimento que não dava certo. Então, e ao vibrar tudo isso, ao identificar que cada dia estava pior, uma paciente engravidou nesse período. E ela tinha passado por 8 fertilizações in vitro e engravidou naturalmente.
E quando ela foi me contar, eu tinha acabado de receber o negativo da quarta FIV, e ela me disse, Érica, eu tô grávida e realmente deu tudo certo. E depois de 8 FIVs, eu engravidei naturalmente. E naquele dia eu tinha dado negativo e eu tinha rezado muito e pedido a Deus para me mostrar um caminho, se era aquela quinta fertilização. E aí eu falei, ele me deu essa resposta de que era possível. Que na verdade era o seu método que ia trazer, na Exato, verdade, que ele dava cura, certo, né? e que ele é o instrumento de Deus. E que sempre vai ser ele, sempre vai ser Deus. Que nós, como profissionais, nós só somos instrumentos dele. Mas que é um trio, né? É o profissional que está nos acompanhando, seja o médico, a acupunturista, a nutricionista. Deus ali como nosso caminho e a gente seguindo esse caminho de tomar posse da caminhada, dizer ao nosso útero que é possível. E quando eu tava ela sentada na maca na minha frente e que ela me contou que ela estava grávida e a gente chorou, se abraçou, eu fiquei imensamente feliz. E nesse abraço de tanta felicidade veio um que a gente fala intuição, mas que foi um chamado divino dizendo, viu que é possível? Você entende? Você me perguntou hoje de manhã e eu te trago a resposta. E a resposta é que seu corpo, ele dá conta. Seu corpo, ele consegue gestar. E aí, aquilo fez muito sentido, Beth. Aquilo me deu, assim, renovou uma esperança. E aí eu falei, gente, não tá no médico, não tá na acupunturista, tá em mim. Todo mundo que está aqui, os profissionais maravilhosos que eu encontrei nessa caminhada vão me ajudar. Mas se eu deitar na maca e acreditar que só o fato do meu acupunturista colocar as agulhas vai funcionar, é muito isolado. Não que a acupuntura não funcione se você não acredita. A gente sabe que tem uma ação energética e uma ação fisiológica. Mas eu preciso vibrar, né? Eu preciso vibrar uma energia de cura. E depois daquilo ali, eu tinha sessão de acupuntura no final da tarde e eu falei, gente, a partir de agora eu vou deitar nessa maca e eu vou começar a acreditar que cada agulha dessa vai fazer sentido. E eu já estava estudando muito fertilidade e eu dobrei os estudos de tentar ver o que eu não tinha feito ainda durante o processo da FIV, o que eu não tinha feito. E ali eu já tinha tido muitos resultados com as minhas pacientes, mas eu vi que eu podia melhorar muito. E foi ali que eu fui criando. A cada agulha que eu injetava em mim, funciona. Nossa, tá caindo na internet. Voltou. Caiu. Voltou. Voltou. E eu fui entendendo nesse processo o que funcionava e o que não funcionava. E aí, estudando verdadeiramente os princípios da medicina chinesa e aplicando em mim quais são os chás mesmo que vai funcionar nesse processo. E aí eu fui aprimorando dentro do meu consultório o que eu já fazia com resultados. Mas eu fui entendendo que poderia ser além. E que eu precisava trabalhar na mentalidade, na minha mentalidade, eu precisava trabalhar a confiança. E esse poder da mente como uma forma, assim, indispensável no tratamento. E por isso que mais ainda eu comecei a falar, na época eu ainda não tinha Instagram, mas eu começava a falar, o paciente chegava no meu consultório e eu falava, vê o positivo que eu recebi hoje? Para as minhas pacientes, como eu não tinha Instagram, eu pedi elas para lerem a mensagem, eu apagava o nome da paciente e falava, lê essa mensagem. Porque na hora que aquela paciente me disse que ela engravidou e que para eu avisar as outras pacientes, não desista, eu falei, gente, isso aqui tem um poder. Se você começa a ouvir do outro que faz 8 FIVs, todo mundo dizendo que não dá, e dá certo, e muda a sua mentalidade igual mudou a minha,
eu preciso dizer às minhas pacientes também os positivos. E foi aí que eu falei, eu preciso postar. Quando eu criei o Instagram, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso postar os positivos mensalmente para renovar a esperança e a fé. Não tem a ver, você divulgar isso, não tem a ver com o seu... Acaba sendo uma divulgação pessoal, mas é muito mais de renascer essa fé, porque aconteceu comigo. Porque é assim que vai acontecer, né? É assim que, na verdade, o dia que você engravidar, você vai falar, vai chegar a minha hora também, né? Exato. Na verdade. E você começa a vibrar, Beth, aquela, tipo, deu certo pra ela, vai dar certo pra mim também. Uhum. Você muda a vibração. E quando eu fui vendo que dava certo, que tudo que eu estava fazendo dava certo, porque a paciente também era ativa naquele processo e que não tinha dado certo para mim até ali, porque eu não era ativa. Eu ficava fazendo acupuntura, trabalhando excessivamente, ia lá, fazia minha sessão de acupuntura, horário de almoço, corrida, e voltava para trabalhar, para dormir tarde, porque envolvida, assim, gostei muito de estudar, então, estudando demais, ia dormir 2 horas da manhã, eu falei, tá tudo errado. E quando da quarta FIV para a quinta fertilização, que eu tive respostas muito melhores em um mês de mudança de alimentação, de ritmo de vida, de ter reloginho para dormir mesmo, das 10 da noite eu quero estar na cama, e aí de repente eu tenho 4 embriões, eu falo, meu Deus, é isso. É medicina chinesa, mas é praticá-la. Falar da boca para fora, vim aqui falar para você, Beth, faz escalda-pés, Beth, dorme mais cedo. E se eu não tô fazendo, não vai funcionar. Aí que eu entendi que foi o tapa de Deus na minha cara. Que me deu ali de, vamos falar o que você faz e bote isso no seu corpo. Se você acredita que sua paciente vai funcionar, por que você não acredita que vai funcionar para você? Por que você tá tão sem fé? E ele me trouxe de volta esse resgate, assim, da fé. Então, eu fui para a quinta FIV numa confiança que ia dar tudo certo, que minha fertilização ia ser um sucesso e que aquilo estava vibrando no meu consultório, que eu estava cheia de positivo. Eu falei, gente, quanto mais eu vibro que vai dar certo, mais dá certo para todo mundo. E é nisso que eu tenho que acreditar. E aí eu fui para a última FIV, a quinta FIV, que eu tive um embrião de qualidade, implantei endométrio lindo e que ele não deu certo. Mas quando ele não deu certo, claro que eu chorei bastante, eu recebi naquele negativo, eu recebi no Natal, e claro que para mim foi muito triste, eu chorei, mas eu chorei no dia. E no outro dia, quando a médica me falou, Érica, é ovulação mesmo, eu sinto muito, eu tô te falando isso com o coração bem acolhido por você, entendendo a sua dor, mas eu não faria uma sexta fertilização in vitro, porque a gente veio aí de muitos resultados ruins, você já gastou muito dinheiro. E eu recebi aquilo com pesar, com dor no coração, mas ao mesmo tempo, em 2 dias, eu tinha decidido que eu não ia fazer agora. Eu decidi que eu ia fazer a sexta fertilização in vitro, sim, mas que eu ia fazer a sexta fertilização in vitro 6 meses depois que eu praticasse a medicina chinesa. Então, que eu ia seguir tudo à risca por 6 meses, porque se um mês eu pratiquei tudo e eu nunca tinha tido tantos embriões, eu tinha tido 4, se um mês tudo mudou, o que seria do meu corpo em 6 meses de tratamento? Então, eu coloquei aquilo como se fosse o meu mantra. Reduzir minha carga de trabalho. Tinha já passado, né, pelos 2 abortos, que foi uma dor muito cruel ali. E então, eu também decidi que a medicina chinesa traz muito isso pra gente, que não é a quantidade de ovos, é a qualidade. Se eu tiver um de qualidade. E também a maternidade, ela começa muito antes dessa gestação. Então, eu estava ali no período de tentante consciente, de fazendo tudo para que minha gestação fosse muito mais tranquila. E quando 6 meses depois, antes de 6 meses, que eu segui tudo à risca, eu falei, quando der 6 meses eu marco uma outra FIV, no meio desse caminho eu comecei a dizer,
meu Deus, eu vou engravidar. E cada mantra que eu fazia, que são foram os mantras que estão no meu livro, né? Que eu criei os mantras ali com uma fé, eu não sabia como. Eu sabia que eu ia ser mãe. Todos os dias, Beth, eu entrei numa vibração de fé. Eu passei a acreditar 24 horas do dia que eu seria mãe. Uhum. E ao acreditar que você vai ser mãe, tudo muda. Todo mundo. Quando você olha pro seu útero e você vê nele potencialidade para gestar, você quebra toda a crença de idade, de diagnóstico como um destino. Você tira tudo isso. E não é que não é necessária a fertilização, não é disso que eu tô falando. Não, às vezes a gente precisa, graças a Deus, a medicina tá aí para isso. Mas o nosso papel nesse processo, ele é fundamental. Nós somos os potenciais. O útero da mulher, ele carrega tudo ali, desde crenças, mas ele tem uma força. A força de gerar tá nele. E eu levei muito tempo para acessar. E quando eu acessei aquela energia, que eu comecei a fazer os mantras, e que eu falei, meu Deus, isso funciona tanto, porque eu tô acreditando que eu vou ser mãe. A minha energia, o meu útero, ele vibra e ele pulsa. Eu não sei como. Eu não sabia se eu ia fazer uma outra fertilização. Eu não sabia se eu ia ser mãe por doce. Eu não sabia. Eu sabia que eu ia ser. E eu tomei posse daquilo. E no dia que minha menstruação lateralizou, no primeiro momento, ali no primeiro minuto, porque foi um dia de atraso, eu tava ali já sentindo umas cólicas e tudo. Eu tava tão conectada com o meu corpo e eu sabia exatamente o dia que a gente tinha namorado muito, até falo lá no livro. E aí eu falei, gente, será que eu tô com algum sintoma mais forte de endometriose? Mas veio isso e em seguida eu mudei. Não, eu tô grávida. Eu tô grávida por tudo isso. E aí eu falei, eu vou esperar um dia para fazer um teste, porque eu já sabia que eu era trombofílica. E como eu sabia que eu era trombofílica, eu não podia esperar atrasar demais, porque eu já tinha que começar o anticoagulante. E aí eu fui pro quarto que é o quarto do meu filho hoje, e isso que eu mudei também no processo, porque nos 2 abortos eu esperei, deixei, não quis arrumar quartinho, não quis reservar nada, não quis ter essa fé de que minhas meninas, minhas 2 Marias iam vibrar. Nessa terceira gestação, eu vibrava o tempo inteiro. Então, toda vez que eu tinha tempo, escaldapés, mantras, eu fazia no quartinho, que eu queria trazer aquela energia do acreditar. E nesse dia eu fui pro quartinho dele e eu só falei, filho ou filha, se você tá vindo, vem pra ficar. Mamãe tá pronta para te receber. Mas com a fé, Beth, que eu não consigo te mensurar a fé que eu tive naquele dia, assim, aquela certeza que minha gravidez ia acontecer e que ia dar certo até o final. Que eu não ia ter um terceiro aborto e que, por mais que eu era trombofílica, por mais que minha gestação foi bem complicada, eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E quando eu mandei meu marido fazer o teste, que o teste chegou, e na hora que eu vi o teste, que eu fiquei até perdida, eu vejo teste todo dia, e eu vi o meu, eu falei, ai, é positivo. Mas no fundo, eu sabia que era mesmo. E ver aquele beta ali, que eu não esqueço, de 256, eu entendi que Deus tinha me preparado daqui. E Ele me tinha me preparado de uma forma tão, tão real, tão especial, porque Ele tinha, sim, me colocado na dor. Mas foi dali que eu vi a frase que eu boto no meu livro o tempo inteiro. Foi dali que eu falei, ela foi transformada em amor. Porque tudo isso teve um para quê. Nada disso aqui foi em vão. A dor que eu passei não foi em vão. E eu entendi naquele dia que se potencializou quando eu peguei meu filho no colo, quando eu vi meu marido com ele no colo, que, filha, você recebeu a graça. E agora chegou a hora de você testemunhar a sua graça. E você precisou ser sacudida na sua fé. Quando eu falo do tapa na cara, foi Deus me dizendo, minha filha, sem fé não vai essa caminhada. Ela tem que ter fé, tem que ser assim. Você tem que botar uma agulha no paciente
acreditando que vai dar certo. A energia do terapeuta... Você me ensinou isso, que é a que eu acho a coisa mais linda do mundo. Todas as vezes que eu vou tratar uma paciente tentante, na hora que eu vou agulhar ela, eu sempre peço ajuda ao Espírito Santo para poder me guiar aonde eu devo aplicar. Inclusive, acho que deve ter pacientes que chegaram através de você, aqui em Campo Grande, né? Que fazem acupuntura aqui, que fazem a aromaterapia, que fazem todos esses tratamentos do método da Érica. Então, eu uso o método dela completo, porque é um método lindo para a mulher. E todas essas mulheres, você vê uma transformação emocional, espiritual, de se olhar. É igual você falou assim, eu queria ter um bebê que estava fazendo a FIV, mas eu estava me matando de trabalhar para poder pagar a FIV. Trabalhava provavelmente horrores, trabalhava 14 horas por dia, 15 horas por dia. E isso não faz sentido para a gente que vai ser mãe, né? E a gente só vai ter consciência, na verdade, quando a gente recebe o bebê, que na verdade a gente tem que reduzir mesmo o trabalho, que a gente precisa ter essa dedicação especial nesses primeiros anos de vida, que são essenciais para a formação emocional, espiritual dessa criança, né? E quando a gente traz isso na consciência dessas mulheres que estão nessa tentativa, é a coisa mais linda, porque a gente pode mostrar para elas algo que, na verdade, a gente se esquece às vezes. E isso é normal da mulher, né, Érica? Isso, pelo exato. excesso de afazeres, as coisas da casa, do trabalho, a sobrecarga, né, no trabalho acaba gerando uma falta de tempo para si. Então, para todas as mulheres que eu atendo, tentante, não tentante, mulher com endometriose, miomas, gente, vocês têm um momento, um dia só de vocês? Um dia. Começa com um dia da semana. Um dia para fazer um escalda-pé. Você não precisa ir lá pagar a massagem. Faz um escalda-pés, acende uma vela cheirosa, usa um óleo essencial, coloca uma música, relaxa, lê um livro que você ama. Muitas mulheres não fazem isso. Eu lembro que eu aprendi com uma acupunturista que atende meus pacientes também de São Paulo, a Ninesh, que ela é uma acupunturista do Uruguai, que eu fiquei apaixonada pelo curso de dietoterapia dela, e ela fala muito da essência, né? De gente buscar a nossa essência. E ela tinha pedido para eu fazer essas coisas do autocuidado em casa. O primeiro dia que eu fiz, eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha feito. Sim. Né? E assim, é o dia mais feliz da minha semana, o dia que eu faço o meu autocuidado. É o dia mais feliz, é o dia esperado, onde eu vou lavar meu cabelo, eu vou hidratar, ou eu vou fazer uma massagem, uma acupuntura, eu vou fazer um shiatsu, eu vou fazer uma reflexologia. Mas tem aquele dia da semana que eu tenho aquele banho especial de cuidado, de me conectar comigo. E eu acho isso lindo quando eu mostro a importância disso para todas as mulheres. Não é só para as tentantes, né? Para todas, para a gente olhar para dentro, e a gente precisa se conhecer. Beth, que, pegando um gancho do que você está falando, que a caminhada de tentante, na verdade, ela é o que mais nos ensina esse encontro com a nossa conexão feminina. Porque eu jamais teria parado a minha vida, igual eu atendo hoje, meio período, me diz que eu atendo meio período, tô lá com meu filho. Então, eu hoje, e eu entendo você que tá vivendo essa infertilidade que ainda não é, eu sou grata por tudo que eu passei, porque foi um sacudido de Deus, dizendo pra mim, vamos mudar, porque senão não vai acontecer. E a mudança no estilo de vida é o principal para que possa acontecer, né? E aí a gente vê muitas mãezinhas, mulheres, eu falo futuras mães, querendo engravidar, mas estão dormindo 1h da manhã. Eu falo, não faz isso com o seu corpo. Tem que ser 10 horas, por favor. A gente precisa do nosso ciclo circadiano reguladinho para que você tenha uma quantidade de muco fértil, que você tenha um sono reparador, que você tenha todas as fases de detoxificação do seu corpo funcionando, que você tenha esse hormônio do GH que começa às 10 horas da noite
a ser fabricado em quantidades necessárias, né? Então, isso eu falo que é primordial. Eu falo, não abro mão de sono, não abro mão de excesso de trabalho. Eu falo, vai diminuindo. Como que a gente já se prepara para ser mãe antes? A gente tem que se preparar para ser mãe antes, porque depois, na hora de ser mãe, você vai ter que diminuir forçadamente. Não é melhor você ser mãe já se preparando para esse momento, se encontrando na maternidade, se cuidando, tendo tempo mais para você, né? Porque a gente, quando tem filho, o que que é prioridade na sua vida? Você ou seu filho? Sempre vai ser o filho quando é pequenininho, né? A gente dá prioridade. A gente abre mão de fazer várias coisas para estar junto com os filhos, né? Para ser presença na vida do filho. Eu falo, ser filho, ter filho para poder dar para o outro cuidar não faz sentido, não é verdade? É a presença, e essa presença da maternidade consciente, ela só consegue ser possível quando eu entro num processo de tentante consciente. Eu falo, quando eu tiver filho, eu vou reduzir minha carga de trabalho. Beleza. Então, eu faço com meus pacientes direto. Então, eu vou te falar agora. Acabou de dar positivo, só que já te deram o filho no colo. E agora? Você vai ter que mudar a sua vida inteira. Então, muda antes. Uma coisa é de surpresa, você se programou para ser mãe. Tanto que está tendo a dificuldade, você se organizou. Então, organiza como se ele já tivesse presente dentro da sua vida. Porque as minhas Marias, elas não estavam presentes na minha vida. Eu continuei grávida, trabalhando muito, desacelerada. Não tinha espaço para elas. Hoje eu já trabalhei todo o processo de culpa. Porque depois que eu identifiquei isso, eu ainda tive a culpa de ter que trabalhar todas essas emoções que eu as perdi, porque era um processo, estava na minha história, mas eu ainda tinha culpa de não ter feito a dedicação que eu fiz para o João chegar. E quando isso tudo aconteceu, que eu fiquei grávida, que deu tudo certo, que eu peguei meu filho no colo, eu falei, nossa, a partir de agora, mais ainda, agora eu preciso ajudar as mulheres que querem engravidar a viver isso que eu estou vivendo. E foi quando eu fui delineando, acrescentando todos os recursos, que acabou virando o meu método, que eu botei os florais de bar como uma alternativa de tratamento, a aromaterapia, os chás, né, que é a fitoterapia brasileira, a fitoterapia, as formas magistrais chinesas, falando mais popularmente a fitoterapia chinesa, e a acupuntura. E dentro disso, a gente entra ainda lá junto com os chás, tem a dietoterapia, quais os alimentos. E quando eu falo do método, eu gosto de falar que a gente individualiza, e você foi minha aluna querida, e você sabe disso. O método, ele traz muito forte a individualização do tratamento. A gente não passa geral. O que a gente faz eu organizo a vida, porque as referências que eu tenho, né, todos os autores, tudo que eu criei ali, não foi do nada, tem uma base por trás, são muitos autores ali, e eles trouxeram muito forte de que, Érica, não é que eu vou padronizar a Beth, que tem um quadro e ela vai usar só esses alimentos. Não, eu vou avaliar a Beth, eu vou identificar e a partir daquele momento eu vou fazer tudo o que estiver no seu ciclo, trazendo ela como uma mulher única, mas identificando todas as suas fases para eu conseguir regularizar. E eu fui vendo, à medida que eu fui trabalhando e vendo os resultados, e eu falei, gente, cada dia funciona mais. Cada dia os resultados são melhores. E não só o resultado do positivo. A caminhada, por isso que meu livro fala uma caminhada, porque a caminhada de tentante, eu comecei a enxergar que o positivo que é para estar aqui, as minhas pacientes no meio do caminho estavam dormindo melhor, tendo tempo de autocuidado. Libido, né? Libido. Eu comecei a falar, gente, é transformador. As mulheres realmente estão cada dia mais conectadas. Porque às vezes ela não está preocupada com o princípio atuando no seu sistema nervoso central ou no seu sistema energético quando ela está passando o olhinho no pé ou estimulando o ponto de acupressão.
mas ela tá ali conectada com o seu corpo, né? Fazendo um floral. E eu comecei essa live falando disso, de voltar para dentro e para dentro do nosso coração e do nosso útero. De ver o que está ali enraizado, o que tem para ser transformado. E quebrar um pouco mesmo a crença. E aí, quando o tema da nossa live é o método Ed Kennedy na saúde da mulher, porque não é só a fertilidade. A fertilidade é a consequência de uma caminhada bem estruturada e organizada. Uhum. Uma caminhada de autocuidado, de autoconexão, de autoamor. Quando você falou, eu me emocionei quando eu fiz o meu primeiro escalda-pés. Porque pela primeira vez você se permitiu ser cuidada. E essa é a nossa luta, né, Beth? É de fazer com que as mulheres entendam que está muito mais além essa maternidade consciente. Eu preciso vivenciar a tentante consciente para que eu tenha mesmo uma valorosa presença no meu filho. Uhum. Eu costumo dizer que não está em livro nenhum isso que eu vou falar. Eu vejo que da minha vida, da minha prática clínica, existem 2 motivos dessa espera do filho chegar. Aquele filho que ele chega rápido, que eu como ex-tentante, eu me questionei demais. Por que mulheres que não querem engravidar estão aí com filhos? E a gente questiona mesmo, porque nós somos humanas. Por que chega tão rápido? E o que eu consegui visualizar foi essa criança, ela é o agente transformador dessa família. Por isso que ela vem tão rápido. Ela é um ser que vai transformar aquela família. E quando demora para chegar, igual meu João demorou, igual de tantas mulheres demoram, os que ainda não chegaram, é porque é nós que precisamos estarmos transformadas. Porque o ser que vem é um ser de pura luz. Ele já vem muito pronto. Ele precisa de um ambiente ali muito harmônico. Essas mães que vão ser as mães desses seres de muita luz, elas têm que estar muito preparadas. Meu João é esse ser. É um menino que fala algumas coisas que você fala, não é possível. Com uma criança de 4 anos está dizendo isso. Então, são seres que já estão muito espiritualizados. E nós, como mães que seremos, para quem ainda não é, e eu que sou, eu tenho que estar muito preparada para lidar, porque ele tem luz demais, essa luz está irradiando e ela vem vibrando a gente. Se a gente não está tão conectada, a gente se perde, sabe, Beth? E eu sou grata demais. Eu falo, gente, como foi importante eu viver toda a minha caminhada de tentante para lidar com esse serzinho que tem tanta luz. Então, por mais que é desafiador, é angustiante, é sofrido, e é mesmo, tentar engravidar talvez seja um processo mais desafiador das nossas vidas, quando a gente não está conseguindo. E eu falo sempre que a pandemia, ela está muito associada à vida de uma tentante, no sentido de estamos em isolamento e muitas vezes muito sozinho. A tentante é isso? Ela está sempre muito sozinha, ela está sempre muito solitária. É necessário uma imersão e nós estamos sendo obrigados a emergir mais nessa busca de o que a gente pode mudar durante essa pandemia. E é assim que é a vida de uma tentante. A gente vive o tempo inteiro para... vou assistir a live da Beth, porque a live da Beth vai ter algo para me oferecer e imediatamente eu quero aplicar tudo que a Beth colocou, mas aí eu desisto rapidamente, porque num mês já não deu certo, então eu não quero mais. E aí entra a paciência e o ponderamento que esse processo traz. Por isso que todas as minhas mensagens têm, praticamente todas, você se transformou, parabéns pela sua vitória. Porque é isso que a gente consegue ver. Mulheres que ali não tem como ser dor transformada em amor. Eu não vejo outro adjetivo para esse momento. Que a gente se transforma de uma forma linda. E a transformação da dor em amor, Beth, ela muitas vezes ela não acontece com o positivo somente.
Tem mulheres que aqui elas já começam a entender, não chegaram aqui ainda, e eu falo disso no curso, você ouviu isso? E aqui eu falo, prepara o gol, que a gente vai pro gol. Porque a mulher tá pronta, é hora divina. Ela chegou aqui, ela se conectou tanto com o seu coração, com o seu corpo, com o seu útero. E eu não tenho dúvida que Deus está preparando o melhor. Eu falo para a paciente direto, eu chego a arrepiar. Várias vezes eu falo, eu sinto que seu positivo vai chegar, porque você está vibrando isso. Você está vibrando, você está na fé, você está conectada. E claro, nós somos humanos. A fé pode fazer isso. Ela pode oscilar. O que não dá é para viver aquela Érica que eu chamo de Érica 1, que ficou isso aqui, ó. Desacreditando o tempo inteiro que Deus era esse, se perguntando o tempo inteiro por que Deus dava filho para todo mundo e não dava para mim. Enquanto eu entrei também num vitimismo ali, de querer uma resposta e não me amparar. Eu sempre falo para as minhas pacientes que tem um momento que ele é muito doloroso. E aí, independente de religião, senta num lugar, começa a respirar e pede a Deus para te colocar no colo. Porque Ele vai colocar. Ele vai te colocar no colo de uma forma. É que eu não consigo, eu não tenho essa fé que você tem. Quantas vezes eu ouço isso? Tenta. Mas tenta do coração. Tenta de verdade. Senta num lugar e diz para Ele, mas com esse coração puro mesmo, que tá ali, tem sim, tem raiva, tem mágoa, tem irritabilidade, mas pega um pedacinho que ele tá ali, aquele coração puro, e diz simplesmente que, Senhor, tá difícil demais para mim. A caminhada tá pesada demais. Me acolhe. Eu quero seguir. E eu quero seguir com fé. E Ele vai. Você sai daquele momento ali, se você confiou, você sai, eu falo, você sai de peito aberto. Você sai gritando pro mundo, eu vou ficar grávida, eu vou acreditar. E aí você começa a fazer o que eu fiz lá atrás, a dizer, não sei como, eu sei que eu vou ser mãe. E vem do coração. Porque, Beth, esse processo aí, com essa dor que a gente passa, eu preciso entrar. E quanto mais eu deixar o outro de lado, o que minha sogra tá falando, o que minha mãe tá falando, o que minha irmã tá falando, o que minhas amigas estão falando, por mais empatia que quem tá ao redor de nós tá tentando ter essa empatia, por maior que ela seja, ainda é difícil de compreender. Então, quando eu me coloco no meu colo, eu mesma, peço o Senhor para me colocar e presenteio com um escalda-pés, com um livro, com sim, por que não ir lá tentar uma receita nova, deixar a casa naquele dia só para mim, permitir ouvir, eu começo a silenciar meu coração. E quando eu silencio esse coração, não tem para ninguém, só tem para Deus. É Ele que a gente vai ouvir. E aí as pessoas querem ouvir Ele dizendo aqui. E muitas vezes Ele vai dizer no cartão da acupunturista que você recebe. Deus dizendo, ó, vai nessa acupunturista, porque ela trabalha com isso. Do médico, o cartão do médico que você recebe. Ou então, simplesmente, do caminhar que você escolhe outra caminhada. Os sinais de Deus, Ele está em todo lugar. Em todo momento. E quando a gente está vivendo o processo da infertilidade, a gente às vezes para de acreditar. E a gente para de acreditar e para de ver os sinais. A gente precisa começar a deixar esse coração aberto. Ele está até ferido e ele pode até estar sangrando. Mas se eu abro o meu coração para o amor e para a fé de Deus, ele vem preenchendo. Nem que seja um dia de cada vez, sabe? Só eu recebo mensagem de por hoje eu comecei a acreditar que vai dar certo. Que bom! É um dia mesmo, porque a fé, ela não precisa ser grande, ela tem que ser pequenininha, ela só tem que estar ali. Eu só tenho que lembrar que nunca é acupunturista, nunca é o médico, nunca é o profissional, o nutricionista
que está fazendo essa ação. É sempre Deus. Por isso que você falou lindo. Érica, eu nunca mais esqueci de quando eu vou botar a agulha, eu permitir ser guiada. Que nós somos guiados o tempo inteiro. Seja o profissional que está ali, ou seja a paciente que está ali deitada. Por isso que quanto mais o paciente, quanto mais essa mulher, ela dizer, permita que quem me tocar tenha aí mãos de cura e que eu estou sendo curada a cada processo simples dentro de casa que eu faço, do alimento que eu como, do escalda-pés que eu escolho fazer. É tão mágico, sabe? E isso é transformador na vida da mulher, transformador, porque ela, além de conseguir essa bênção que é a de ser mãe, ela também vai vir uma mãe já com uma transformação dentro dela, da importância dessa conexão com o feminino dela, né? Então, de tratar o emocional, de tratar o físico, o espiritual, entender que a fé é a coisa que mais agrada o coração de Deus. Não é verdade? A fé é a coisa que mais agrada o coração de Deus, né? E eu falo assim, não podemos desistir nunca, jamais. Enquanto Deus estiver nos auxiliando, junto com a gente, jamais ninguém pode tirar esse sonho de uma mulher, que é o sonho de ser mãe. Não é verdade? Jamais, jamais. Nenhum profissional tem esse direito de falar, seu óvulo está muito velho, envelhecido, você vai precisar de uma ovodoação. Infelizmente, nem inseminação. A gente recebe muitas mulheres já com esse diagnóstico. Você precisa de uma ovodoação, porque infelizmente a qualidade dos seus óvulos, e isso está acontecendo com as mulheres cada vez mais jovens, né? Não são as mais velhas. E, Beth, eu queria até aproveitar para falar assim, que tá tudo bem se você optar pela ovodoação, tá tudo certo. Só que tem que ser do coração, do sabe? coração. Tem que ser você escolhendo, porque para mim envolve amor incondicional, envolve Deus agindo, e talvez lá atrás eu não tinha maturidade ainda para isso, eu não tinha trabalhado isso, e para mim e para quase todas as mulheres é muito difícil ouvir isso, porque a gente realmente não trabalhou. Mas eu falo, se você escolheu esse processo, tá tudo bem. Acalme seu coração, porque você escolheu. Não foi ninguém intitulando que você tem que ser. Você primeiro ouviu, foi trabalhando isso, aceitou isso. Se você aceitou, se o seu coração está em paz, você trouxe isso em paz com a sua família, tá tudo bem. Eu acho que talvez até em alguma live minha isso nem tenha ficado claro. E de verdade, tá tudo bem aceitar isso, mas tem que partir de você, do seu coração. Tem que ser esse amor incondicional que vai brotar. E eu costumo falar assim para as tentantes também: não existe óvulo velho, né? Existe um óvulo desnutrido. Existe um corpo inflamado, existe um corpo intoxicado. Não é um diagnóstico, né? Isso não é um diagnóstico. Existe um óvulo que está desnutrido. E que a gente tem como nutrir isso através dessa medicina que é milenar, que é a medicina chinesa. Eu faço o curso de dietoterapia chinesa e eu fico cada dia mais apaixonada com os detalhes do alimento que vai dar vitalidade para aquele óvulo, para aquele espermatozoide, que vai melhorar sua libido, que vai melhorar sua imunidade. A gente tem consciência que Deus nos deu o alimento para cura. E as plantas também, não é verdade? Perfeito. Então é muito lindo. Acho que isso que você falou é muito importante para a gente pegar a cada chá que você toma, a cada comida, tome aquilo como se for de potencial curador, que às vezes a gente vai no automático, sabe? Por isso que essa atenção plena, tomando seu chazinho e pensando, eu fazia muito com chá de amora, né? Eu acreditava tanto que ele rejuvenesceria o meu óvulo, porque ele tonificava o yin, que eu tomava falando, meus óvulos são perfeitos, de qualidade. Porque você vibra outra coisa. E o seu chá vai estar vibrando outra coisa. Com certeza. Eu falo assim, ainda mais
pra gente que gosta de trabalhar com a questão energética, né? Quando eu fui estudar física quântica, eu me apaixonei por causa disso. Nós somos feitos de energia, né? E quando a gente tem essa ideia que tudo que a gente cria na mente é o que a gente realiza, é o que eu costumo mostrar para essas mulheres que estão nesse processo, né? Então eu sempre falo assim: já tá criado esse bebezinho dentro de você? Já deu nome para nossa princesa, para o nosso príncipe? Vai ser 2, 3? Quanto? 5? Eu já sou positiva. Esse negócio de pouco filho não dá, tem que ser bastante, né? E aí eu sempre falo: já deu nome? Ah, não deu nome. Ah, então eu quero nome até o final do dia. Quero que coloque nome, eu quero nome. Como que essa criança vai chegar? Se nem nome ela não tem. Ela precisa ser chamada no universo, Sim. né? Precisa ser chamada, não é Lindo, verdade? amei. Lindo Precisa isso. ser chamada. E a gente chama, né? Eu falo que meus filhos foram concebidos antes deles estarem aqui, porque eu já chamava o João Pedro pelo nome dele, sem antes ele existir. Eu já chamava a Maria Eduarda pelo nome dela, sem antes ela existir. Vocês têm filhos? Não, ainda não, mas ele já tem nome, é João Pedro e Maria Eduarda. Eu tenho 2 filhos, né? Lindo. Por quê? Eu sempre fui chamando essas bênçãos. Eu falo que os nossos filhos, quando traz essa consciência da mãe, que trabalha a fé, que se prepara com essa conexão com o feminino, eles são crianças especiais, como você disse. São crianças que têm uma conexão, eu falo, direta com Deus, que eles trazem essa consciência pra gente como mãe do amor mesmo, né? Isso. Consciência do amor, que é infinito, da fé. Eu falo assim, as crianças hoje em dia já nascem com uma fé maior que do pai e da mãe, não é verdade? Muito maior, muito maior. E isso é muito lindo, né? Então, acho que tá chegando já o fim da nossa live, né? Então, quero agradecer, Érica, pelo convite, por você ter contado toda essa história pra gente. A sua história é uma história muito linda de vida, principalmente da profissional que você se tornou. Principalmente, eu falo, essa é a mulher que mais engravida mulheres no Brasil, gente. É a mulher que eu tenho de referência na minha vida para estudar medicina chinesa na saúde da mulher. É a mulher que abriu o meu caminho para poder me conectar com o meu feminino, mas principalmente para poder ajudar essas mulheres que nos procuram, né, Érica? Então é muito lindo isso. Eu sei que aqui em Campo Grande eu consigo proporcionar isso para várias mulheres, né, que estão não só tentando, mas fazendo um trabalho para endometriose, síndrome do ovário policístico. E o seu trabalho me acrescentou muito na vida e eu só tenho a agradecer pela pessoa maravilhosa que você é e pela profissional que você se tornou. Tá? Então, muito obrigada. Eu que agradeço o carinho quando eu tô realmente a rotina de mãe na pandemia, profissional, tava atolada, então você me fez o convite, a gente demorou para organizar a agenda para aceitar esse convite, mas a demora foi mais por causa disso, aceitei com muito coração e muito grata e saber que você tem sido, né, essa profissional que tem utilizado o método da Érica Neri, juntar tudo que você já faz. Então eu só agradeço que suas mãos continuem sendo mãos de cura, que você continue ajudando tantas pessoas. E eu agradeço demais essa oportunidade de falar da medicina chinesa, que é tão importante. Isso mesmo. Então, um beijo grande, tá? Bom final de semana. Meninas, quero agradecer a todas vocês que ficaram aqui até o final. Meninas, Nunca desistam dos seus sonhos. E não esqueçam do que a Érica falou, a fé. A fé é algo maior que jamais pode morrer dentro do coração de vocês. Não desistam, não desistam. Continuem na caminhada que vocês vão ter o seu positivo. Vocês vão ter esses bebezinhos no braço e vão poder também contar